Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Daqui a pouco vou dar voz a vocês, né? Eu gosto sempre de participar, batendo aquela bola com todo mundo que está em casa, nos assistindo. Bom, saiu o nome, né, do novo ministro da Educação. É o senhor Carlos Alberto Decotelli, que apesar de vários títulos acadêmicos, mestre, PhD, não sei de quê, papai e tal, é mais um militar no governo do capitão Corona. É o 10º, porque ele é oficial da reserva da Marinha, ele é o 11º militar, o segundo da Marinha a ocupar um cargo no alto escalão desse governo do capitão Corona. Esse é o terceiro ministro de Educação do governo desastrado do capitão Corona. Teve aquele Vélez, do colombiano, e depois o boquirroto, falastrão, abjeto, que está lá nos Estados Unidos. Pior que esses dois não será possível. Não é possível que esse ministro que entre agora seja pior, principalmente que o seu anterior, né? Porque foi uma coisa inacreditável a passagem desse sujeitinho pelo Ministério da Educação. Vamos ver no que vai dar. Mas além do nome do novo ministro da Educação, o que chamou muita atenção no dia de hoje foi esse habeas corpus, né, conseguido pelo senador, a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Nós vamos tentar destrinchar no decorrer do programa. É inacreditável. É inacreditável, agora vai para a segunda instância, conforme queria a defesa, sabe? É possível, apesar que foram mantidas investigações decretadas pelo aquele juiz, que é um juiz mais sério, que tinha pedido a quebra de sigilo bancário de mais de 100 pessoas e tal, mas os desembargadores acolheram, né, o pedido da defesa e agora tudo pode acontecer. Eu vou dizer a vocês o seguinte: foi um habeas corpus apresentado em março pela defesa com pedido para que o caso sobre o gabinete dele na Assembleia Legislativa passe a tramitar na segunda instância. O argumento é que isso aconteceu enquanto ele era deputado estadual, por isso tem foro privilegiado. Torcida brasileira, não estou gostando nada disso. Nada disso. O programa hoje vai falar do marco regulatório do saneamento. É outra polêmica enorme, tem até um vídeo que nós preparamos para vocês. É o Dia do Migrante. Nós vamos falar de Wilson Simonal, 20 anos, sempre polêmico, mas excelente cantor, Wilson Simonal. Vamos falar do Mussunda, né? Do Michael Jackson e dar parabéns para o Liverpool, campeão por antecipação, também já era favas contadas, campeão inglês, pela 19ª vez. Tudo isso aqui no seu Papo com o Zé. Você pode participar, como sempre, no 11 992 030506 e a gente participa, bate aquela bola de sempre. Vamos lá. O queridíssimo Queiroz vai continuar em Bangu, né? Depois que ele saiu de Atibaia, vai continuar em Bangu e a mulher dele, a dona Márcia de Aguiar, continua foragida. Continua foragida, a esposa do queridíssimo Queiroz. Mas o inquérito, como eu falei agora, passará a ser julgado no Tribunal de Segunda Instância. Eu vou ler aqui, que é o seguinte, que é difícil entender isso aqui. O Tribunal de Justiça aceitou um habeas corpus, o filho 01 alegava ter direito a foro especial, já expliquei. A decisão foi aceita pela terceira Câmara Criminal do Tribunal por 2 votos a 1. Mas os desembargadores também consideraram válidas as decisões do juiz Flávio Itabaiana, responsável pelo inquérito até hoje. Só que o inquérito sai da mão dele. Ou seja, ficam mantidas as prisões do Queiroz e o mandado contra a senhora Márcia de Aguiar, sumida, foragida, sei lá. Suspeitos do envolvimento das rachadinhas lá no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Não deixa de ser uma vitória, mas é uma vitória parcial. Mas, isso aqui que é importante. Quer ver uma coisa? A pergunta aqui. Tá. Aqui, ó. As decisões até agora foram anuladas? Isso que a gente quer saber.
A desembargadora voltou pela validade das decisões, mas a magistrada Mônica Oliveira também, mas Paulo Rangel, por sua vez, votou pela anulação das decisões do magistrado. As decisões ainda podem ser anuladas? Tudo que o juiz de Itabaiana fez até agora? Sim. Caberá ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio decidir sobre isso. A advogada de Flávio informou em nota que pretende se movimentar nesse sentido. Ou seja, pode ir tudo, sabe, acabar tudo em pizza, no caso das rachadinhas contra o então deputado e agora senador Flávio Bolsonaro. É inacreditável. Vamos falar aqui dos números da pandemia já, mas vamos agora ao assunto que dominou também as redes sociais do marco do saneamento, o marco regulatório do saneamento, que entrega o filé para as empresas e deixa o osso para o Estado. A opinião do senador Rogério Carvalho, do PT, o PT votou contra, mas foram 65 votos a 13, né? Os investimentos privados em saneamento, na teoria, chegariam a 700 bilhões de reais. A promessa é universalizar o fornecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto. Segundo o senador Rogério Carvalho, na prática poderá atrair investimentos só para áreas ricas, consideradas lucrativas. O marco regulatório também dá prazo, olha só, até 2040, para as empresas cumprirem as metas. Aí diz o senador, a empresa vai explorar o que puder e entregar de volta ao Estado em 2040. Não deu, entrega, devolve e fica tudo por isso mesmo, ironizou o senador Rogério Carvalho. Gostei muito da declaração do Boulos. Até botei no meu site a música Água de Beber, do Tom e do Vinícius, que não tem nada com isso, mas tem, porque fala em água, né? O Boulos disse o seguinte no Twitter dele ontem: a água é um bem comum, não pode ser mercadoria. Se a privatização fosse boa, 265 cidades no mundo não teriam reestatizado o saneamento nos últimos anos. Aí eu vou chamar agora aquele VT, fazer uma introdução aqui, que a gente vai mostrar para vocês sobre a privatização do saneamento. Entregar o setor de saneamento básico a empresas privadas tem dado errado em muitos países, como falou aqui o Boulos, 265 cidades. Entre essas cidades são nada mais, nada menos que Berlim e Paris. É mole? O Chile foi vítima de privatização na época da ditadura Pinochet. O documentário Verde está do outro lado, Os Donos da Água, de Daniel Rubio, compara o drama chileno ao Brasil. O filme foi lançado no ano passado, quando o projeto do marco regulatório do saneamento já era discussão no Congresso. Vamos ver e ouvir o trailer. La gente no tiene agua, no tiene nada, se está yendo de Hierro Viejo, del pueblo mismo. Nos hemos puesto de pie, hemos echado a andar y no vamos a parar hasta recuperar todos los derechos sociales y todos los bienes naturales conculcados por este modelo de lucro, de usura y de exclusión. Hay que pasar por arriba aquí, pues, para pasar ese fondo, porque aquí abajo, ¿por dónde podemos pasar? Saliendo. ¿Nos desviamos o Não, vamos seguir. seguimos esse? Que houve aqui uma grande revolução de greve, né, da população com essa empresa, certo? Pero mire, pásale usted. ¿De quién es? Uma coisa estranha que houve hoje, estava marcada uma reunião, uma coletiva com a imprensa para divulgar as datas do auxílio emergencial e o governo cancelou. Não sei o que aconteceu. Um auxílio tão importante para grande parte da população. Falando em auxílio, falando em economia, o que consta é que esse novo ministro da Educação
é muito ligado ao Paulo Guedes, teria sido um dedo do Paulo Guedes. E é uma derrota, é o chamado senhor Carlos Alberto Decotelli, que seria uma derrota para aquele pessoal olavista, daquele doidivanas lá, o olavistas. Vamos ver no que vai dar isso. Vamos dar voz ao nosso pessoal? Vamos dar voz ao nosso pessoal. Pimba. Tá? Não, não é aqui não. Tim, tim, tum, tum, tum. Vamos lá. Não é aqui, é aqui. Tá? Tá, conversas. O Daniel, de Imbu, uma frente com Moura e Temer, dois golpistas, aí não dá, né? Cadê os celulares do miliciano Adriano? Vendo pela TVT. Realmente, torcida brasileira, fazer uma frente ampla com o Moro, não dá. Não dá. O que ele fez contra a democracia, perseguição ao presidente Lula, agora trazer ele para fazer participar dessa frente ampla, tudo tem um limite. O meu limite vai até ali. Passando dali, aí não dá para engolir. Com o Moro, não. Com o Moro, não. Também o pessoal que está organizando os cabeças, um é do Podemos, outro é do PSDB, não sei. Sinal de frente ampla, eu não engulo assim fácil, não. O Marcos Cavuco de Suzano, está duro aguentar essa corda, não tá, Zé? Tá duro. Muito triste. Alberto Lazari de Santo André, boa noite, amigo da TVT. Do jeito que o Capitão Corona anda traindo tudo de mal para o nosso desvalido de governado estado, só falta mesmo uma praga de gafanhotos. Os gafanhotos estão vindo aí, estão lá no sul, passaram pela Argentina, talvez está indo para o Uruguai, é o que faltava, né? Fora aquela areia que está vindo da África. Edson Lima do Butantã, estou assistindo o papo e no Esquenta, ver a live Democracia e Futebol. Vai ter uma live às 7h30 com Casagrande, o Juca, o Austin Oliveto, o Adilson Monteiro Alves, falando principalmente de democracia e futebol, relembrando os tempos de democracia corintiana. Nildenor Amorim, sempre com a gente. Pergunta que não quer calar. Por que o senhor Tófolis visita tanto o capitão Bozo? Será medo ou covardia? Não sei. Aliás, agora o novo presidente supremo é o Luiz Fux, aquele tupetão, né? E a Rosa Weber é a vice. Vamos ver o que é que vai dar. Bom, vamos falar de música um pouco do Wilson Simonal. Foi um cantor excepcional, fez um tremendo sucesso, lotava o Maracanãzinho, regia o Maracanãzinho e tal. Até que a carreira dele sofreu um baque muito grande por envolvimento dele com a ditadura, uma história até hoje mal explicada, ficou com fama de dedo duro, não era bem assim, mas ficou assim. E depois ele ficou muito doente também, teve um final de vida muito abatido, sabe, depauperado e tal. Os filhos dele, que têm uma carreira muito legal, só gosto muito do Simoninha, do Max também. E tem um filme, que o Simonal, que é muito legal, que a gente separou para o trailer, para a gente assistir um pouquinho do trailer, para relembrar os 20 anos sem o Wilson Simonal. Vamos lá. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente. Dona Creuza, por favor, traz o contrato. Com vocês, Wilson Simonal. Simbora. 1, 2, 3. É proibido músico na piscina, Simão. Ainda mais crioulo como você. Quem disse? Não sei o que tá acontecendo. Não foi isso! Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo duro. Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV. É um negão só, com toda a malandragem. Falei que o Liverpool é o campeão inglês porque o Chelsea ganhou de 2-1 do Manchester City, que ainda tinha chance de encostar no Liverpool. Era muito difícil. O Liverpool estava 500 mil pontos na frente. E o 19º título do Liverpool, que agora é o segundo, já era o segundo, agora encostou um pouco no Manchester United, que tem 20 títulos, é o maior vencedor de títulos da Inglaterra. Em terceiro lugar vem o meu combalido Arsenal, que venceu hoje 2-0, mas está numa draga de fazer gosto. Vamos aos números da pandemia. O Brasil já tem 54.434 mortos, informou hoje aquele pool da imprensa. Repetindo, 54.434 mortos.
Foram 560 óbitos das últimas 24 horas. O Brasil é o segundo país com mais mortes causadas pelo Covid-19, atrás só dos Estados Unidos. Total de casos no Brasil, 1.207.721. 15.247 a mais, 15.247 casos a mais do que ontem. Vamos falar de São Paulo. São Paulo que vai agora, vão abrir os bares agora, na sexta-feira. As escolas em setembro, mas os bares, está tudo aberto. A gente pega imagens das ruas, é um negócio inacreditável. Em todas as cidades, de modo geral, não é privilégio de São Paulo. Eu falei aqui que o governador Engomadinho começou a ter sóbrio, tudo direitinho, mas agora já virou a farra do boi. São Paulo ultrapassou a Itália em número de casos de Covid-19. Chegou a 248.587 pessoas. 248.587 pessoas infectadas. 9.000 a mais do que a Itália. Lembra que tudo começou na China, depois a Itália foi o país mais problemático, ali em Bérgamo, foi uma loucura. Vítimas fatais aqui em São Paulo, 13.759. 13.759. Em todo o estado, isso aqui em São Paulo, eu já dei o número, né? 548.587. Vamos aos números do Rio de Janeiro. 105.000 pessoas infectadas. E o número de mortes, 9.450. Tá? O Rio de Janeiro, ninguém se entende, não há um comando, sabe? Não há uma diretriz, normas para você seguir, cada um fala uma coisa. O Ministério da Saúde, que só tem militar lá à frente do Ministério, faz uma confusão dos diabos. O Capitão Corona só dá exemplo negativo, sabe? Saindo às ruas, se abraçando com o vírus. As pessoas olham isso e acham que está tudo resolvido e começam. Porque o resultado de quem sai na rua agora não é no dia seguinte a pessoa se ela está infectada, teve contato com outra pessoa pega. Não, demora um pouco. Os resultados estão começando a aparecer. Várias cidades estão dando um passo atrás. Não é só várias cidades aqui no Brasil, não. Do mundo afora, várias cidades estão dando passos para trás porque abriram antes do tempo. Tá? Vou dar um número aqui para vocês. Ó. Devido à Covid-19, maio, mês passado, tornou-se o mês com mais mortes registradas em cartório em toda a história do Brasil. Vocês entenderam bem? Mês de maio, nunca se registrou tanta morte no Brasil, em todos os tempos, conforme aconteceu no mês de maio, mês passado. Foram 123.861 declarações de óbito. Tá? 24.111 por causa do coronavírus. Vamos ver mais o nosso pessoal, antes de falar um pouco mais de música. Deixa eu ver aqui, ó. Pimba. Deixa eu ver aqui. Orlando do Tatuapé, comandante da Marinha e ex-secretário da Defesa, acusou Trump de abuso de autoridade de fazer zombaria da Constituição. Aliás, chegam bons ventos lá nos Estados Unidos, hein? Na pesquisa do Trump, ó. Quando ele estava com a Hillary, ele também estava mas depois no final... Marcos Trindade, estou assistindo pela TV Quirimurê. Um abraço para vocês aí da Bahia, da TV Quirimurê. E o Capitão Corona, hein? Tá caladinho, parecendo um menino que tomou um pito. Ele tá meio estranho, tentando conciliar. Ou seja, tá preocupado, tá preocupado. Nenê Preto de Franco da Rocha, em fim de tanto nos cobrar, surgiu o Queiroz. Tá em Bangu. Agora queremos saber onde está a mulher do Queiroz, a Márcia. Pedro Neto, e o Vaza Jato como anda depois de um ano? E o Moro e o Dallagnol saem candidatos nas próximas eleições? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Tá? Crispim Cleide Belém. Precisamos ficar atentos a esse novo ministro da Educação. Vindo do Jair, não espero nada de bom. Por mais até que esse ministro seja mais competente que o anterior, que também não é virtude nenhuma, porque o anterior era uma desgraça só, eu defendo aquela tese de quem se alia, aceita convites do Capitão Corona, boa coisa não é. Não estou chamando de ladrão, de desonesto, estou falando em termos de caráter, de ética. Tá? Quem se alia, entra nesse governo, comunga com as ideias do Capitão Corona, ainda mais ele gosta de interferir.
E todos os ministérios, tá? Que não tiver comigo, dane-se. Então, sempre fico com o pé atrás. Vamos falar do Catarse? Você pode contribuir aqui, catarse.me/TVT, e você contribui para que o jornalismo da TVT, da Rádio Brasil Atual, continue nessa estrada que a gente vem seguindo já faz tempo. Tendo programas como o Papo com Zé, o seu jornal que vem daqui a pouco, o Jornal da Manhã, né? O Bom para Todos na parte da tarde, o programa do Juca, o Entrevista. Então contamos com vocês, e vocês vão ter desconto. Entra lá no catarse.me/TVT, que vocês vão saber, vão ganhar desconto em compra de livros, da Boitempo, é bem legal. E muito obrigado pela contribuição de quem fizer. Vamos lá, vamos falar de Olivia Raime. Olivia Raime faz 77 anos hoje. É dona da Biscoito Fino, é uma gravadora muito legal, que produz também uns clipes muito legais. Casada com um grande músico, grande pianista, Francis Raime. Vamos ver e ouvir a Olivia Raime, que faz hoje 77 anos, cantando a música do Chico, O Que Será? O que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os ardores me vêm atiçar? Olha, aqui o Péricles de Salvador, onde será que vão encontrar a mulher do Queiroz? Será que tem outro advogado dando moradia mesma? Ou o próprio, né? Ou o próprio, aquele advogado lá, que tem cara de família Adams, um fantasmagórico. Roberto Aguiar de São Bernardo. A animação Rango fala muito dos perigos da privatização da água. André de Arembepe, tá? De Arembepe, informa uma coisa preocupante aqui. Passando para te informar que as manchas de óleo voltaram a aparecer na praia de Itapimirim, a Camaçari, Bahia. Olha que coisa, hein? Reinaldo, no Rio de Janeiro, que papelão da turma do Ciro Gomes, votaram a favor da privatização da água. Esse PDT não tem nada a ver com PDT brisolista, só tem um nome, Partido Democrático Trabalhista, só. Professor Xavier de Itaquera, pertinho do estádio do Corinthians, não se consegue controlar piolhos nas escolas, imagine Covid-19. Reinaldo, no Rio de Janeiro, o Reinaldo já falei. A necessidade, vamos falar agora de internet nas favelas. É um vídeo que eu vou mostrar para vocês, um trecho, porque se botasse ele todo, ele tem quase 5 minutos, o programa acabaria. E às vezes vocês ficam falando assim, por que não bota mais tempo de música? Porque se o tempo de música for um pouco maior do que esse trechinho que a gente coloca, corre o risco de cair no YouTube. A gente gostaria de botar músicas inteiras para vocês, mas nem o programa teria que ter 1 hora. Se botasse as músicas inteiras, em vez de meia hora, o programa teria 1 hora. Que não seria mau negócio não, mas infelizmente a gente não pode. A necessidade do isolamento social aumentou o drama de quem vive na favela e precisa usar a internet. A qualidade é ruim, a velocidade é lenta e a manutenção é irregular. A vida é difícil, inclusive para quem quer se comunicar com outras pessoas, não é só trabalhar e estudar. O canal Por Dentro da Maré, parabéns para eles, do Rio de Janeiro, reuniu depoimentos de moradores das comunidades cariocas. Vamos ver e ouvir um trecho. Internet na favela é horrível, porque você só tem 2 opções. Aí você vai para a outra, é horrível, não tem para onde fugir. Para você subir uma story na internet, você precisa levar 2 horas, sendo que, sei lá, para pessoas de bom sucesso, leva, sei lá, 5 segundos para subir um story, sabe? E fora que eles pagam uma coisa muito mais barata, com um limite de internet muito mais alto. Moro no Complexo da Maré, especificamente na Nova Holanda. E aqui a gente fica refém de um mesmo serviço de internet, todo mundo, porque a gente só tem ele. E a manutenção dele é muito ruim, a qualidade desse serviço é muito ruim. E aí acaba que isso prejudica a qualidade do nosso trabalho. E a internet tem sido um dilema, uma questão, nesses últimos tempos, durante a pandemia, porque várias operadoras de internet não instalam seus serviços em favelas do Rio de Janeiro, alegando que são áreas de risco, que estão fora da área de cobertura do atendimento daquela operadora, que uma outra operadora vai instalar esse serviço e acaba que a gente fica sendo jogado de um lado para o outro. Muito legal, né? As pessoas às vezes perguntam, por que você fica olhando tanto para ali? É porque aqui eu tenho um monitor para ver o retorno do ar.
Daqui a pouco, 8 da noite, aquele novo programa aqui na TVT, o Central do Brasil, que traz informações sobre a situação do Brasil em meio à pandemia, coloca conteúdos sugeridos pelos telespectadores. Então, 8 da noite, Central do Brasil, acompanhe, tá? Vamos lá. Lembrar hoje do Bussunda. Eu estava lá na Copa da Alemanha quando ele faleceu. Tinha jogado bola na véspera, sentiu mal, 51 anos, morreu em Munique, quando a gente estava em Munique. Tinha encontrado com ele no trem, que a gente saiu de uma cidade para outra. Vamos relembrar um pouco do Cacete e Planeta inesquecível. Ele como Diego Armando Maradona. Vamos lá, Bussunda. Gozado, eu vi você outro dia na televisão, você parecia bem mais gordo, né? Deve ser porque a televisão engorda as pessoas, né? Eu não sei, eu nunca comi na televisão, seu caceta. Mas escuta aqui, Maradona, você tá torcendo muito pra Bolívia? Eu acompanho a carreira da Bolívia há muito tempo, tô ligadão na jogada. Além do mais, a Bolívia é um vício pra mim. Vamos lá. Momento cobrança. Momento cobrança. 834 dias de execução de Marielle Anderson e até agora não se sabe quem mandou matar os dois. Isso é inacreditável. E o Queiroz vai abrir a boca e falar tudo que ele sabe? E a mulher do Queiroz, a Márcia, onde está? E qual é o conteúdo daquele celular do ex-ministro Bibiano, que voltou dos Estados Unidos para o Brasil? O celular, porque ele já morreu. E os 13 celulares do ex-capitão Adriano, que foi assassinado na Bahia? Qual o conteúdo deles? Com quem ele falava? Quem ligava para ele? Foi feita a perícia? E aí? Qual o resultado da perícia? É brincadeira. Esse é o momento de cobrança. Final do programa de hoje, vamos falar de Wilson Simonal de novo. Ele morreu há 20 anos. E o Simoninha, filho do Simonal, que faz uma carreira muito legal, reuniu uma banda para regravar um sucesso do pai de 1968. É um grande sucesso do Antônio Adolfo e do Tibério Gaspar. Correnteza. Convidado especial do Simoninha é o próprio Antônio Adolfo do piano. Vamos encerrar o papo com o Zé Trajano de hoje, ouvindo Simoninha, relançando esse grande sucesso do pai, gravado em 1968. Depois do Simoninha, você fica com o seu jornal, que vai falar muito do marco regulatório da água, do saneamento, do novo ministro da Educação, muita coisa que aconteceu no país e no mundo. Um abraço e até amanhã. Tarde mansa, sol avança pra morrer no cais. Derrama a luz pela beira-mar. Vela branca solta o vento, é sinal de paz. De vez em quando é dor. Gaivotas traçam rotas pelo azul do céu. E a viração faz canção no ar. Navegante é caminhante sem destino e rei, sem tempo de voltar. A meu navio apita, tenho que ir. A saudade grita em quem vai ficar. Pelas águas verdes quero fugir. Pelas noites sós vou me afogar. 7 mares tenho pra conquistar. E um desejo imenso só de partir. Nessa corrente